Uma escrava grávida estava prestes a ser chicoteada em praça pública. Mas uma voz inesperada mudou tudo e fez até os homens mais poderosos se curvarem. O que aconteceu naquele dia se tornou uma lenda que atravessou gerações. Mas antes de revelar essa história incrível de coragem e redenção, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história que vai mexer com o seu coração. O sol escaldante do meio-dia caía implacável sobre a praça central da cidade de Vila Rica, em pleno século XIX. O calçamento irregular de pedras portuguesas refletia o calor sufocante, enquanto dezenas de pessoas se aglomeravam ao redor do Pelourinho. Entre comerciantes, escravizados, senhores de terras e curiosos, todos haviam parado suas atividades para testemunhar o espetáculo cruel que estava prestes a acontecer. No centro da praça, com as mãos amarradas acima da cabeça em uma coluna de madeira desgastada pelo tempo e manchada de sangue seco, estava Joana. Seus 20 e poucos anos pareciam muito mais sob o peso do sofrimento. O vestido rasgado e sujo mal escondia sua barriga proeminente de 7 meses de gravidez. Seu rosto negro brilhava de suor, e lágrimas silenciosas desciam por suas bochechas marcadas pela exaustão e pelo medo. O senhor Antônio Cardoso, um fazendeiro corpulento de bigodes fartos e olhar cruel, caminhava ao redor dela com uma vara de marmelo na mão, discursando em voz alta para a multidão. Esta escrava desobediente precisa aprender seu lugar. Fugiu da fazenda 3 vezes, recusou-se a trabalhar alegando fraqueza por causa da gravidez, e ainda teve a audácia de responder à minha esposa. Sua voz ecoava pela praça, cheia de indignação performática. A multidão reagia de formas variadas. Alguns aciavam com a cabeça, concordando com a necessidade de disciplina. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis mas silenciosos diante da injustiça. As outras pessoas escravizadas presentes mantinham os olhos baixos, sabendo que qualquer demonstração de empatia poderia resultar no mesmo destino para elas. O padre da igreja local observava de longe, imóvel, sem fazer nada para intervir. Joana respirava com dificuldade, sentindo seu bebê se mexer dentro dela como se também sentisse o perigo iminente. Ela havia tentado fugir. Sim. Havia tentado encontrar liberdade nas montanhas, onde diziam haver quilombos que acolhiam pessoas como ela. Mas fora capturada, trazida de volta acorrentada, e agora enfrentaria a punição pública que serviria de exemplo para todos os outros que ousassem sonhar com liberdade. Seu único pensamento era proteger a vida que carregava dentro de si, mesmo sabendo que aquela criança nasceria nas mesmas correntes. Entre a multidão, observando com crescente desconforto, estava Manuel Ferreira, um comerciante português que havia chegado ao Brasil há apenas 6 meses. Homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e roupas discretas mas bem cuidadas, ele viera da região do Minho em busca de oportunidades comerciais. Trouxera consigo não apenas mercadorias, mas também os valores mais progressistas que começavam a surgir em algumas partes da Europa. Manuel apertava nervosamente o chapéu entre as mãos enquanto observava a cena. Ele havia visto escravidão antes, claro. Era impossível estar no Brasil e não ver. Mas nunca havia presenciado uma humilhação pública tão brutal, especialmente de uma mulher grávida. Seu estômago revirava, e ele sentia vontade de intervir, mas o medo o paralisava. Era um estrangeiro, ainda estabelecendo seus negócios, sem influência real na comunidade. É assim que mantemos a ordem, disse ao seu lado o Sr. Teixeira, outro comerciante com quem Manuel havia feito alguns negócios. Se não for firme, eles ficam incontroláveis. É pela própria segurança deles, entende? Precisam de disciplina. O homem falava com naturalidade assustadora, como quem discute o manejo de gado. Manuel engoliu seco e não respondeu. Olhou novamente para Joana, viu as lágrimas em seu rosto, o tremor em seus braços amarrados, a forma protetora como tentava posicionar o corpo para proteger a barriga. Viu também o olhar do Sr. Cardoso, que agora levantava a vara, preparando-se para o primeiro golpe. A multidão fez silêncio,
alguns até se inclinando para a frente em antecipação mórbida. Foi naquele momento de tensão máxima, quando o braço de Cardoso começou a descer com a vara, que algo inesperado aconteceu. Uma voz feminina, clara e autoritária, cortou o ar como uma lâmina. Pare imediatamente. O comando ecoou pela praça com tal força que o Sr. Cardoso congelou no meio do movimento, a vara ainda suspensa no ar. Todos os olhos se voltaram na direção da voz, incluindo os de Joana, que ergueu o rosto pela primeira vez desde que fora amarrada ao pelourinho. Do outro lado da praça, emergindo de uma carruagem elegante que acabará de parar, vinha Dona Beatriz Silva. Aos 50 e poucos anos, ela era uma figura imponente e conhecida em toda a região. Viúva do falecido Barão Silva, um dos homens mais ricos e influentes da província, ela havia herdado não apenas a fortuna considerável, mas também o respeito, e em alguns casos, o temor, que o nome Silva comandava. Dona Beatriz era alta e se movia com uma elegância natural que os anos não haviam diminuído. Vestia um traje de seda escura mas finamente trabalhado, apropriado para seu luto perpétuo, mas que não escondia sua posição social elevada. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e seus olhos escuros tinham uma intensidade que fazia até os homens mais arrogantes pensarem duas vezes antes de contrariá-la. Atrás dela, 2 de seus empregados seguiam carregando pacotes, mas pararam quando ela parou, mantendo distância respeitosa. Dona Beatriz caminhou diretamente em direção ao centro da praça, cada passo firme e decidido. A multidão se abriu automaticamente para deixá-la passar, como o mar diante de Moisés. O murmúrio de surpresa se espalhou rapidamente. É a Dona Beatriz, a viúva do barão. O que ela está fazendo aqui? O Sr. Cardoso, ainda com a vara na mão mas agora visivelmente menos confiante, tentou recuperar a compostura. Dona Beatriz, que honra sua presença. A senhora está bem? Posso ajudá-la em algo? Sua voz tinha adquirido um tom adulador que não estava presente momentos antes. Ele até fez uma leve reverência, consciente do peso que aquele nome carregava. O senhor pode ajudar, sim, respondeu Dona Beatriz, parando a poucos metros dele e olhando diretamente em seus olhos. Pode baixar essa vara imediatamente e soltar essa moça. Não era um pedido. Era uma ordem, dita com a naturalidade de quem está acostumada a ser obedecida. O silêncio na praça era agora absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Cardoso piscou várias vezes, claramente pego de surpresa, sua boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água enquanto tentava formular uma resposta adequada. O Sr. Cardoso tentou sorrir, mas o resultado foi mais uma careta desconfortável. Dona Beatriz, com todo respeito à senhora e à memória do ilustre barão, mas esta é uma questão que diz respeito à minha propriedade e à disciplina necessária em minha fazenda. A senhora certamente entende que não posso permitir que uma escrava fujona fique sem punição. Isso criaria um precedente terrível. Dona Beatriz deu alguns passos em direção a Joana, examinando a jovem com atenção. Viu os pulsos feridos pelas cordas, o suor escorrendo pelo rosto, o tremor de exaustão e medo. Viu também algo mais: dignidade. Apesar de tudo, havia dignidade nos olhos daquela jovem. Dona Beatriz então se virou para Cardoso, e quando falou, sua voz tinha um tom gélido que fez vários espectadores recuarem instintivamente. Propriedade, o senhor disse? Interessante. Porque o que eu vejo aqui é uma mulher grávida sendo torturada em praça pública. Uma mulher que carrega uma vida inocente. O senhor pretende chicotear também a criança que ainda não nasceu? Isso é valentia ou covardia, senhor Cardoso? As palavras eram afiadas como navalhas, e atingiram o alvo. Murmúrios de concordância começaram a surgir entre alguns espectadores, especialmente as mulheres presentes. Cardoso ficou vermelho, a raiva e a humilhação lutando em seu rosto. A senhora não tem o direito de interferir nos meus assuntos. Esta escrava é minha, comprada e paga. Eu faço o que quiser com o que é meu. Sua voz havia subido de tom, perdendo a compostura cuidadosamente cultivada. Ele agitou a vara no ar para enfatizar seu ponto, o que foi um erro.
Dona Beatriz não recuou um centímetro. Se algo, pareceu crescer em estatura. O senhor está elevando a voz para mim, senhor Cardoso? Interessante. Muito interessante. Ela então se virou para a multidão e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Alguém aqui sabe quanto o senhor Cardoso deve ao banco do finado meu marido? Não? Deixe-me refrescar a memória de todos. São 3 contos de réis, com juros acumulados há 18 meses. Uma dívida considerável, não acha, senhor Cardoso? O fazendeiro empalideceu instantaneamente, toda a arrogância evaporando como água em pedra quente. Vários espectadores sussurraram entre si, o escândalo se espalhando pela praça como fogo em palha seca. Dona Beatriz deixou suas palavras pairarem no ar por um momento, observando o efeito devastador que tiveram. O senhor Cardoso estava agora visivelmente suando, sua expressão uma mistura de fúria impotente e medo palpável. Ele sabia, assim como todos ali, que desafiar a viúva do barão Silva poderia significar a ruína financeira completa. Os bancos e credores da região ainda operavam sob a sombra da influência que o barão havia construído em vida. Mas eu sou uma mulher razoável, continuou Dona Beatriz, sua voz agora mais suave, mas não menos autoritária. E não vim aqui para humilhar o senhor publicamente, embora o senhor pareça não ter os mesmos escrúpulos em relação aos outros. Vim fazer negócios. Ela abriu a pequena bolsa que carregava e retirou um envelope. Aqui está uma proposta simples. Eu compro esta jovem do senhor. Pelo preço justo de mercado, naturalmente. E, como gesto de boa vontade, ainda perdoo 200.000 réis de sua dívida. A multidão reagiu com exclamações de surpresa. Era uma oferta generosa demais para ser recusada, e todos sabiam disso. Cardoso olhou para o envelope, depois para Joana, depois novamente para Dona Beatriz. Sua mente claramente trabalhava nos cálculos, pesando orgulho contra pragmatismo. Manuel Ferreira, ainda observando de sua posição na multidão, sentiu um lampejo de esperança pela primeira vez desde que a cena começara. E se eu recusar? Perguntou Cardoso, embora sua voz já não tivesse a mesma convicção. Era uma pergunta feita mais por forma do que por real intenção de recusar. Dona Beatriz sorriu, mas era o sorriso de um predador. Então o senhor será livre para fazer como desejar com sua propriedade. E eu serei livre para exigir o pagamento imediato e completo de toda a dívida que o senhor tem com o Banco Silva. Hoje mesmo. Com todos os juros e penalidades acumulados. Creio que isso totalizaria cerca de 4 contos de réis no total. O senhor tem essa quantia disponível? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Cardoso olhou ao redor, buscando apoio entre os outros fazendeiros presentes, mas encontrou apenas olhares desviados. Ninguém queria se indispor com Dona Beatriz. Finalmente, com os ombros caídos em derrota, ele acenou com a cabeça. Está bem. Aceito a proposta da senhora. Sua voz era pouco mais que um murmúrio derrotado. Dona Beatriz fez um gesto para um dos seus empregados, que imediatamente se aproximou com documentos preparados. Ela havia planejado tudo com antecedência. Manuel percebeu com admiração crescente. Esta mulher não apenas tinha compaixão, mas também inteligência estratégica. Enquanto os documentos de transferência eram assinados sobre o capô de uma carruagem próxima, Dona Beatriz se aproximou de Joana e pessoalmente desamarrou as cordas que prendiam seus pulsos à coluna. As fibras ásperas haviam cortado a pele delicada, deixando marcas vermelhas e inflamadas. A jovem quase desabou quando foi liberada, suas pernas falhando após horas em pé sob o sol escaldante. Dona Beatriz assegurou com firmeza surpreendente para sua idade, passando o braço ao redor da cintura de Joana e ajudando-a a se sentar na beira da fonte da praça. Beba, ordenou gentilmente, usando sua própria cuia de prata para servir água fresca para Joana. A jovem bebeu avidamente, a água escorrendo pelos cantos de sua boca ressecada. Suas mãos tremiam tanto que Dona Beatriz teve que ajudá-la a segurar o recipiente, guiando-o até seus lábios com cuidado maternal. Lágrimas diferentes agora corriam pelo rosto de Joana, não mais de medo e desespero, mas de alívio esmagador e gratidão incompreensível.
Ela tentou falar, agradecer, mas as palavras se engasgavam em sua garganta apertada pela emoção. Não precisa dizer nada ainda, disse Dona Beatriz suavemente, molhando um lenço de linho fino na água da fonte e limpando delicadamente o rosto suado de Joana. Você está segura agora. Isso é o que importa. Ninguém mais vai machucá-la enquanto eu estiver viva. O toque gentil, tão diferente de tudo que Joana havia conhecido nos últimos anos, fez novas lágrimas brotarem. Quando foi a última vez que alguém a tocará com ternura? Quando fora a última vez que se sentirá humana? Dona Beatriz então se virou para a multidão, que ainda observava fascinada, paralisada pelo drama que se desenrolava. Ela se levantou, endireitando-se até sua altura completa, e fez um anúncio que deixaria Vila Rica falando por semanas, meses, talvez anos. E agora, com todos aqui presentes como testemunhas perante Deus e a lei, eu declaro esta jovem livre. Joana não é mais escrava de ninguém. Ela é uma mulher livre, com todos os direitos que isso confere. Ela retirou um documento do envelope que carregava, erguendo alto para que todos pudessem ver o selo oficial. Aqui está sua carta de alforria, Joana, registrada em cartório antes mesmo de eu sair de casa esta manhã, selada e reconhecida. Você é livre. Sua criança nascerá livre. Vocês nunca mais conhecerão correntes. Sua voz ecoou pela praça com autoridade absoluta, cada palavra pronunciada com clareza cristalina. O choque foi palpável. Murmúrios explodiram por toda a praça como um enxame de abelhas agitadas. Alguns espectadores aplaudiram, principalmente as mulheres e alguns homens mais jovens. Outros franziam o senho, claramente desaprovando. O padre, que havia permanecido silencioso e imóvel durante toda a aprovação, agora se aproximava com passos apressados, talvez sentindo que deveria ter agido antes. Cardoso, que acabará de guardar o dinheiro recebido no bolso interno de seu casaco, ficou lívido, o rosto assumindo uma tonalidade púrpura de raiva. A senhora me enganou. Disse que queria comprá-la. Nunca mencionou que pretendia libertá-la imediatamente. Ele cuspiu as palavras, a saliva voando de sua boca em fúria descontrolada. Dona Beatriz o olhou com desdém gelado, como quem observa algo desagradável grudado na sola do sapato. E comprei, senhor Cardoso, pelo preço justo de mercado, como combinamos. Paguei cada tostão. O que eu escolho fazer com minha propriedade após a compra legítima não é da conta do senhor, nem de mais ninguém aqui. Ou há alguma lei neste país que me proíba de libertar quem eu comprei com meu próprio dinheiro? Ela arqueou uma sobrancelha, desafiando-o a contradizê-la. Não havia tal lei, e Cardoso sabia disso perfeitamente. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, procurando argumentos, mas encontrando apenas frustrações. Finalmente, ele apenas rosnou algo incompreensível sobre mulheres se metendo em assuntos de homens e saiu pisando duro, fazendo os calcanhares baterem com força nas pedras da praça. Seus capangas o seguiram apressadamente, lançando olhares nervosos para trás. Alguns outros fazendeiros também se retiraram, visivelmente desconfortáveis com o precedente que estava sendo estabelecido. Parte da multidão começou a se dispersar, alguns com aprovação clara nos rostos, acenando respeitosamente para Dona Beatriz. Outros saíam com desaprovação evidente, murmurando entre si sobre ideias perigosas e ordem social sendo perturbada. Mas muitos ficaram, curiosos para ver o que aconteceria a seguir, magnetizados pelo drama extraordinário. Manuel Ferreira ainda estava ali, e agora se aproximou, tirando o chapéu respeitosamente. Dona Beatriz, se me permite, foi um ato de grande coragem e nobreza o que a senhora fez hoje. Não esquecerei. Ela assentiu em reconhecimento, apreciando o apoio de alguém que também parecia enxergar a humanidade onde outros viam apenas propriedade. Dona Beatriz então ajudou Joana a se levantar, apoiando-a firmemente, e começou a conduzi-la até sua carruagem. Foi naquele momento, quando estavam a poucos passos do veículo elegante, que ela parou abruptamente. Olhou para Joana por um longo momento, estudando seus traços como se tentasse memorizar cada detalhe. Então, com voz baixa, quase um sussurro carregado de dor antiga,
Ela disse algo que fez a jovem parar e olhá-la com olhos arregalados de espanto. Há muito tempo eu tive uma filha. Ela teria aproximadamente sua idade agora, se ainda estiver viva. 23, talvez 24 anos. Cabelos crespos e lindos como os seus, olhos determinados que pareciam ver através da alma das pessoas. A voz de Dona Beatriz começou a tremer, e ela teve que pausar para recuperar a compostura. Ela foi concebida de uma violência terrível. Eu tinha apenas 16 anos. Ainda era praticamente uma criança eu mesma. Joana segurou a respiração, pressentindo que algo profundo estava prestes a ser revelado. A praça ao redor parecia ter desaparecido, existindo apenas as duas mulheres naquele momento suspenso no tempo. Meu pai, continuou Dona Beatriz, e a palavra saiu carregada de amargura antiga, não tolerou o escândalo. Não importava que eu fosse a vítima. Ele vendeu minha bebê assim que ela nasceu. 3 dias. Eu tive apenas 3 dias com ela. 3 dias para memorizar seu cheiro, o som do seu choro, o calor de seu corpo pequenino contra o meu. E então ela foi arrancada de mim. Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto normalmente composto de Dona Beatriz, anos e anos de dor represada finalmente encontrando escape. Eu nunca soube para onde ela foi. Meu pai recusou-se a me dizer. Disse que era melhor assim, que eu esqueceria, que seguiria em frente. Mas uma mãe nunca esquece. Nunca. Passei décadas procurando, fazendo perguntas discretas, seguindo pistas que nunca levavam a lugar algum. E hoje, quando te vi ali, prestes a sofrer o que eu não pude impedir para minha própria filha. Sua voz falhou completamente. Joana levou a mão trêmula à boca, lágrimas renovadas escorrendo por seu rosto. Ela não sabia quem eram seus pais. Havia sido vendida tão jovem que não tinha memórias de uma mãe. Apenas vagos fragmentos de calor e de uma canção que às vezes ecoava em seus sonhos. Seria possível? Poderia o destino ser tão cruel e tão bondoso ao mesmo tempo? A senhora acha que eu... Joana não conseguiu terminar a pergunta, muito aterrorizada pela possibilidade, pela esperança perigosa que começava a brotar em seu coração. Dona Beatriz estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Joana, seus dedos traçando os contornos de suas bochechas como se estivesse lendo um texto sagrado. Eu não sei. E talvez nunca saibamos com certeza. Há tantas crianças que foram tiradas de suas mães, tantas histórias destroçadas. Mas quando te vi hoje, algo em meu coração reconheceu algo no seu. Chamem de intuição materna, de desejo desesperado, de loucura de uma velha que nunca pôde curar suas feridas. Não importa. O que importa é que você precisa de uma mãe agora, e eu preciso de uma filha. Sempre precisei. Sem palavras adequadas para um momento tão carregado de significado, as duas mulheres simplesmente se abraçaram ali, no meio da praça, sob o sol implacável que finalmente começava a declinar. Unidos por tragédias diferentes mas dolorosamente paralelas, por perdas que ecoavam uma na outra, por uma necessidade mútua de cura e conexão. A multidão que ainda observava ficou em silêncio respeitoso, alguns inclusive tirando seus chapéus, reconhecendo que estavam testemunhando algo sagrado e raro. O amor triunfando sobre a crueldade, a humanidade prevalecendo sobre a barbárie. A carruagem de Dona Beatriz atravessou as ruas de paralelepípedos de Vila Rica em direção à sua grande propriedade nos arredores da cidade, o som rítmico das rodas sobre as pedras criando uma melodia quase hipnótica. Joana ia sentada ao lado dela no banco forrado de veludo vermelho, ainda processando a reviravolta impossível que sua vida havia tomado em menos de 2 horas. De escrava prestes a ser chicoteada publicamente, exposta ao escárnio de dezenas de pessoas, a mulher livre sendo conduzida na carruagem da mulher mais influente e respeitada de toda a região. Parecia um sonho febril, daqueles que às vezes tinha quando a febre da malária a consumia, e ela temia acordar a qualquer momento e descobrir que nada daquilo era real. Durante o trajeto, Dona Beatriz conversou em tom baixo e gentil, como se temesse que um volume mais alto pudesse assustar Joana e quebrar o frágil encanto do momento. Minha propriedade fica a cerca de meia hora daqui. É um lugar tranquilo, com jardins e um riacho nos fundos. Você vai gostar, eu acho.
O ar é bom para mulheres grávidas. Ela sorriu suavemente, e Joana percebeu que havia uma tristeza permanente por trás daquele sorriso, como uma sombra que nunca desaparecia completamente, mesmo nos momentos mais luminosos. Por que a senhora fez isso? Joana finalmente encontrou sua voz, rouca de tanto chorar e da sede que a havia atormentado enquanto estava amarrada sob o sol. A senhora não me conhece. Eu sou ninguém. Por que arriscar tanto por mim? Era uma pergunta que precisava ser feita, mesmo temendo a resposta, temendo descobrir que havia alguma expectativa oculta, algum preço que eventualmente teria que pagar. Dona Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela da carruagem para as paisagens que passavam. Campos verdes salpicados de pequenas casas, escravizados trabalhando sob supervisão, o mundo continuando como sempre continuará, indiferente aos pequenos milagres que aconteciam em suas margens. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Porque eu não fiz por minha própria filha. Porque eu era jovem, assustada, impotente contra meu pai e contra um mundo que via mulheres como propriedade tanto quanto via pessoas negras como propriedade. Porque por 30 anos eu vivi com a culpa de não ter lutado mais, de não ter fugido com ela, de não ter feito algo, qualquer coisa, para mantê-la comigo. Ela se virou para olhar Joana diretamente nos olhos. E porque quando te vi hoje, vi não apenas uma mulher sofrendo, mas uma chance de redenção. Uma chance de fazer o certo desta vez. Talvez seja egoísmo disfarçado de caridade. Talvez eu esteja tentando salvar minha filha através de você. Mas a motivação importa menos que o resultado, não acha? Joana sentiu um nó se formar em sua garganta. Ninguém nunca havia sido tão honesto com ela, tão vulnerável. Eu não sou sua filha, ela disse suavemente, embora algo profundo dentro dela desejasse desesperadamente que pudesse ser. Mas eu gostaria de ser. Eu nunca conheci minha mãe. Fui vendida muito nova. Às vezes tenho fragmentos de memórias, uma canção, um cheiro de flores, mãos gentis. Mas não sei se são reais ou apenas invenções de uma criança solitária tentando preencher um vazio. Então vamos preencher esse vazio juntas, disse Dona Beatriz, pegando a mão de Joana entre as suas. Não com mentiras sobre quem somos uma para a outra, mas com a verdade sobre quem podemos escolher ser. Família não precisa ser sangue. Às vezes é escolha. E eu escolho você, Joana. Se você me escolher também. Eu escolho, Joana respondeu sem hesitação, apertando a mão de Dona Beatriz. E foi como se um pacto silencioso fosse selado ali, no interior balançante daquela carruagem, enquanto o mundo lá fora continuava girando em seu eixo cruel e indiferente. A mansão Silva surgiu no horizonte como uma aparição de outro mundo. Construída no estilo colonial português, com paredes caiadas de branco imaculado que refletiam o sol da tarde, 2 andares de altura generosa, varandas amplas adornadas com plantas em vasos de cerâmica azul, e jardins extensos e meticulosamente cuidados. Era uma das propriedades mais impressionantes e bonitas da região, conhecida não apenas por sua arquitetura elegante mas também pela forma incomum como era administrada. Depois que meu marido faleceu há 5 anos, explicou Dona Beatriz enquanto a carruagem se aproximava dos portões de ferro trabalhado, eu tomei uma decisão. Libertei todos os escravizados que herdei como parte da propriedade. Eram 23 pessoas. Ofereci a cada um a opção de partir ou ficar como trabalhadores assalariados, com moradia, alimentação e tratamento digno. 19 escolheram ficar. Foi a melhor decisão que já tomei. Joana olhou ao redor com olhos arregalados quando a carruagem passou pelos portões. Em vez da senzala típica, aquelas construções miseráveis e superlotadas onde os escravizados eram amontoados como gado, havia pequenas casas individuais, simples mas sólidas e limpas. Pessoas trabalhavam nos jardins e campos, mas não sob o chicote de feitores. Havia conversas, até risos. Uma cena tão diferente de tudo que Joana havia conhecido que parecia quase irreal. Quando a carruagem parou em frente à entrada principal da mansão, uma mulher negra de meia-idade, vestida com roupas simples mas limpas e bem cuidadas, um vestido de algodão azul com um avental branco imaculado, saiu para recebê-las.
Seu cabelo estava preso em um turbante colorido, e seu rosto redondo tinha uma expressão naturalmente calorosa. Dona Beatriz. Graças a Deus a senhora voltou. Estava preocupada. Seus olhos então se moveram para Joana, e algo como reconhecimento e compaixão passou por eles. Ah, Teresa, disse Dona Beatriz, descendo da carruagem com a ajuda do cocheiro e então estendendo a mão para ajudar Joana. Está é Joana. Ela ficará conosco. Não como empregada, ela enfatizou, olhando diretamente para Teresa com significado, mas como parte da família. Pode preparar o quarto azul no segundo andar? E chamar o Dr. Santos? Quero que ele examine a Joana ainda hoje e certifique-se de que ela e o bebê estão bem depois da provação. Teresa olhou de Dona Beatriz para Joana e de volta, e algo profundo passou entre as duas mulheres mais velhas. Um entendimento não verbal, uma comunicação silenciosa que transcendia palavras. Teresa havia sido uma das que escolhera ficar 5 anos atrás. Ela conhecia a história da filha perdida de Dona Beatriz. Todas as mulheres da propriedade conheciam. Era uma dor compartilhada, sussurrada em noites de confiança, um luto coletivo por todas as crianças arrancadas de mães ao longo de séculos de horror. Claro, senhora, Teresa assentiu calorosamente, e então se dirigiu diretamente a Joana com genuína gentileza. Seja bem-vinda, querida. Deve estar exausta. Vou preparar também um banho quente com ervas calmantes e algo substancioso para comer. Você precisa recuperar suas forças. Sua voz era gentil, sem qualquer vestígio da hierarquia brutal e da desumanização que Joana conhecera a vida inteira. Ninguém lhe dava ordens aos gritos. Ninguém a tratava como objeto. Era desconcertante e maravilhoso ao mesmo tempo. Nas semanas que se seguiram, Joana foi lentamente se ajustando à sua nova realidade, cada dia trazendo pequenos milagres que ela nunca ousara imaginar possíveis. O Dr. Santos, um homem gentil de meia-idade com óculos redondos e maneiras tranquilizadoras, a examinou cuidadosamente e confirmou que, milagrosamente, tanto ela quanto o bebê estavam bem, apesar das recentes provações. Você tem uma constituição forte, minha jovem, ele disse, sorrindo. E agora, com descanso adequado e nutrição apropriada, você e seu filho terão todas as chances de prosperarem. Dona Beatriz insistiu que ela descansasse, comesse bem e se recuperasse completamente antes de pensar em qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade. Você carrega uma vida dentro de si. Essa é tarefa suficiente por enquanto, ela disse com firmeza sempre que Joana tentava se oferecer para ajudar com alguma coisa, sentindo-se culpada por não contribuir. Joana ganhou roupas novas, não os trapos rasgados que usará toda a vida, mas vestidos simples porém bem feitos de algodão macio, com cores suaves e cortes apropriados para sua condição. Ganhou um quarto confortável no segundo andar da mansão, com janelas que davam para os jardins e para as montanhas distantes. Havia uma cama de verdade, com colchão macio e lençóis limpos de linho. Era a primeira vez que dormia em uma cama na vida, e na primeira noite, ela simplesmente deitou sobre o colchão e chorou, não de tristeza, mas de uma alegria tão avassaladora que não sabia como contê-la. E, mais importante que qualquer conforto material, foi tratada com humanidade. As pessoas na casa a cumprimentavam. Perguntavam como ela estava se sentindo. Teresa frequentemente sentava com ela à tarde, ensinando-lhe sobre ervas e cuidados com bebês, compartilhando histórias de seus próprios filhos já crescidos. O cocheiro, um homem chamado Sebastião que também havia escolhido ficar após a libertação, construiu um pequeno banco de madeira sob uma árvore de jabuticaba especialmente para que Joana pudesse sentar confortavelmente à sombra. Mas Joana também notou algo mais, algo que se tornava mais evidente a cada dia. Dona Beatriz frequentemente a observava de longe, com uma expressão que misturava melancolia, esperança e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. À noite, Joana às vezes ouvia a senhora mais velha chorando sozinha em seu quarto, soluços abafados que se infiltravam pelas paredes grossas. E durante as refeições que compartilhavam, havia momentos em que Dona Beatriz estendia a mão através da mesa e apenas segurava a mão de Joana, não dizendo nada, apenas segurando, como se precisasse confirmar que ela era real, que não ia desaparecer.
Havia uma conexão entre elas que ia muito além da gratidão ou bondade simples. Havia algo não dito, uma possibilidade frágil que nenhuma das duas ousava verbalizar completamente, mas que pairava no ar como uma promessa delicada ou uma prece silenciosa. Talvez fossem mãe e filha separadas pelo destino cruel e reunidas por um milagre improvável. Talvez não fossem. Mas no final, Joana começou a perceber, talvez isso não importasse tanto quanto ela pensava. O amor que crescia entre elas era real, independentemente do sangue que corria ou não corria nas mesmas veias. 2 meses depois daquele dia fatídico na praça, numa noite chuvosa de setembro em que o céu parecia ter se rompido para liberar toda a água que guardara durante semanas de seca, Joana acordou com uma dor aguda que irradiava de suas costas e se espalhava por todo o abdômen. Ela sabia imediatamente o que estava acontecendo. Seu bebê estava pronto para entrar no mundo, e não haveria como adiar ou negociar com a natureza. O trabalho de parto havia começado. Com mãos trêmulas, ela acendeu a vela ao lado de sua cama e se levantou lentamente, apoiando-se na mesinha de cabeceira enquanto outra contração a atravessava como uma onda poderosa. Conseguiu chegar até a porta de seu quarto e, reunindo toda a força que tinha, gritou: Teresa. Dona Beatriz. O bebê está vindo. A casa inteira entrou em movimento coordenado e eficiente, como se todos tivessem ensaiado para exatamente esse momento. Teresa foi a primeira a chegar, ainda amarrando o roupão sobre a camisola, seus pés descalços fazendo pouco barulho no corredor de madeira. Atrás dela vinha Dona Beatriz, seu cabelo grisalho solto sobre os ombros pela primeira vez que Joana via, fazendo-a parecer mais vulnerável e humana do que nunca. Está tudo bem, querida, disse Teresa, assumindo imediatamente o comando com a autoridade tranquila de quem já havia feito isso muitas vezes. Vamos te levar de volta para a cama. Respire fundo. Isso mesmo, bem devagar. Dona Beatriz, mande alguém buscar o Dr. Santos imediatamente. E peça para Sebastião ferver água, muita água, e trazer os lençóis limpos que preparamos. Dona Beatriz desapareceu em um turbilhão de movimento para dar as ordens necessárias, mas voltou minutos depois, recusando-se a deixar o quarto. Ela puxou uma cadeira para perto da cama onde Joana agora estava deitada, pegou a mão da jovem e a segurou firmemente. Eu não vou a lugar algum, declarou com uma intensidade que não admitia argumentos. Não perdi o nascimento da minha filha para estar ausente no nascimento do meu neto. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, suor, lágrimas e vozes encorajadoras. Teresa, com sua experiência como parteira que havia ajudado a trazer dezenas de bebês ao mundo ao longo dos anos, guiava Joana através de cada contração com instruções claras e confiantes. Quando vier a próxima, você vai empurrar. Não tenha medo da dor. A dor tem um propósito. Ela está trazendo seu filho para você. O Dr. Santos chegou encharcado pela chuva torrencial, mas imediatamente assumiu sua posição, verificando o progresso do trabalho de parto e assegurando a todos que tudo estava procedendo normalmente. A senhora tem sorte de estar aqui, ele disse a Joana durante um breve momento de alívio entre contrações. Muitas mulheres dão à luz em condições terríveis, sem ajuda adequada. Mas aqui você está rodeada de pessoas que se importam. Isso faz toda a diferença. Dona Beatriz não soltou a mão de Joana uma única vez durante todo o processo. Quando as contrações ficavam insuportáveis e Joana gritava de dor, Dona Beatriz encostava a testa na dela e sussurrava palavras de encorajamento no ouvido. Você é forte, Joana. Mais forte do que imagina. Você sobreviveu a coisas que quebrariam muitas pessoas. Você fugiu 3 vezes buscando liberdade. Você aguentou ser amarrada em praça pública. Você pode fazer isso. Pode trazer seu filho ao mundo. Eu acredito em você. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção e amor, davam a Joana força renovada a cada vez. Ela apertava a mão de Dona Beatriz até que seus nós dos dedos ficassem brancos, usando aquela conexão como âncora para se manter presente e focada. Às vezes, nos momentos mais intensos de dor, ela olhava nos olhos de Dona Beatriz e via lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher mais velha. Lágrimas não de tristeza, mas de empatia profunda,
de estar compartilhando aquele momento transcendental. Lá fora, a tempestade rugia com fúria primitiva. Raios iluminavam o céu em flashes brancos e azulados que entravam pelas janelas, seguidos de trovões que faziam a mansão inteira tremer. A chuva batia contra as telhas com força percussiva, criando uma música caótica que de alguma forma parecia adequada para o drama que se desenrolava dentro do quarto. Era como se a própria natureza estivesse testemunhando e celebrando o nascimento que estava por vir. Nas primeiras horas da manhã, quando a chuva finalmente havia diminuído para uma garoa suave e os primeiros raios de sol começavam a rasgar as nuvens pesadas, pintando o céu de tons rosados e dourados, aconteceu. Com um último empurrão desesperado, com todas as suas forças reunidas, Joana trouxe seu filho ao mundo. Um choro forte, saudável e indignado ecoou imediatamente pela mansão, anunciando a chegada de uma nova vida. É um menino, anunciou Teresa, com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto redondo enquanto trabalhava rapidamente para limpar o bebê. Um menino lindo e forte. Ela envolveu o recém-nascido em panos limpos e macios, brancos como nuvens, e o colocou cuidadosamente nos braços trêmulos de Joana. A nova mãe olhou para seu filho pela primeira vez, e o mundo inteiro pareceu parar. Ele era pequeno, tão pequeno que parecia impossível que algo tão frágil pudesse ter causado tanta dor. Mas ele também era perfeito. Completamente perfeito. Seus olhinhos apertados, seu narizinho achatado, seus dedos minúsculos que já tentavam agarrar o ar. Seu cabelo escuro e molhado formava pequenos cachos na cabeça. E ele estava chorando, protestando contra sua expulsão do conforto quente do útero para o mundo frio e desconhecido. Oi, meu amor, Joana sussurrou, sua voz rouca de tanto gritar durante o trabalho de parto, mas infinitamente suave agora. Oi, meu pequeno. Bem-vindo. Você está seguro. Mamãe está aqui. Você está seguro. Ela encostou o nariz no topo da cabeça dele, inalando aquele cheiro único e indescritível de bebê recém-nascido, e sentiu algo dentro dela se expandir tão intensamente que pensou que seu coração poderia explodir. Tudo que ela havia sofrido, cada chicotada, cada humilhação, cada noite chorando de desespero, cada tentativa frustrada de fuga, cada momento em que desejou simplesmente deixar de existir. Tudo isso pareceu valer a pena naquele instante impossível. Ela tinha um filho. E ele era livre. Ele nunca conheceria correntes. Nunca seria propriedade de ninguém. Nunca seria vendido ou separado dela. Esse pensamento era tão poderoso, tão esmagadoramente maravilhoso, que novas lágrimas escorreram por seu rosto. Dona Beatriz observava a cena com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sem nenhum esforço para ocultá-las ou secá-las. Ver aquele bebê, seguro e livre, nos braços de sua mãe que poderia segurá-lo e amá-lo sem medo de tê-lo arrancado, era uma espécie de redenção vicária para todas as noites que ela havia passado acordada imaginando onde estaria sua própria filha perdida. Se estaria viva. Se estaria bem. Se teria tido filhos. Se esses filhos teriam nascido livres ou em correntes. Ela sabia, com uma certeza dolorosa e absoluta, que não poderia mudar o passado. Não poderia voltar no tempo e lutar contra seu pai. Não poderia salvar aquele bebê que havia sido arrancado de seus braços 3 décadas atrás. Mas podia fazer diferente agora. Podia garantir que este bebê, e sua mãe, teriam todas as oportunidades que foram negadas a tantas outras pessoas. Era pouco. Era tarde demais. Mas era algo. Dr. Santos, depois de verificar que tanto mãe quanto bebê estavam bem e estáveis, discretamente reuniu seus instrumentos e preparou-se para sair. Mandem-me chamar se houver qualquer problema, ele instruiu a Teresa, mas tudo indica que foi um parto perfeito. Ambos estão fortes e saudáveis. A senhora teve muita sorte, ele disse a Joana com um sorriso genuíno. Quando todos haviam saído para dar à mãe e ao bebê um momento de paz e privacidade, Teresa para preparar um caldo nutritivo, Dr. Santos para voltar para casa e trocar de roupa, Sebastião para cuidar dos cavalos, ficaram apenas Joana, o bebê e Dona Beatriz. O silêncio no quarto era quase reverente, preenchido apenas pelos pequenos sons que o recém-nascido fazia enquanto se aconchegava contra sua mãe. Foi naquela tranquilidade pós-parto,
Quando o mundo parecia ter se reduzido àquele único quarto banhado pela luz suave da manhã, que Joana finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava há semanas, que pulsava em seu coração como um segundo batimento cardíaco, insistente e impossível de ignorar. Dona Beatriz, ela chamou suavemente, sua voz mal mais que um sussurro. A senhora mais velha, que estava perto da janela observando os jardins iluminados pelo sol nascente, se virou. Quando a senhora me contou sobre sua filha naquele dia na praça, sobre como a senhora a perdeu. Joana teve que pausar, reunindo coragem. Eu precisava perguntar. A senhora realmente acha que eu poderia ser? Ela não conseguiu terminar a frase, muito aterrorizada pela possibilidade, pela esperança perigosa e desesperada que se recusava a morrer mesmo diante da improbabilidade estatística. Haviam sido milhares de crianças arrancadas de suas mães ao longo de décadas. Quais eram as chances reais de que ela fosse aquela criança específica? Dona Beatriz se aproximou lentamente da cama e sentou-se na beirada com cuidado para não perturbar o bebê. Ela olhou para Joana por um longo momento, depois para o bebê adormecido, depois de volta para Joana. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção, mas também de uma sabedoria dolorosa conquistada através de décadas de vida. Eu pensei nisso todos os dias desde que te vi pela primeira vez, ela admitiu. Calculei as idades dezenas de vezes, comparei datas. Observei seus traços, procurando semelhanças com minha própria família, com traços que poderia reconhecer. Deitei acordada noite após noite, me perguntando, desejando, implorando a Deus por um sinal definitivo. Ela suspirou profundamente. Poderia ser? Deus, como eu queria que fosse verdade. Como ainda quero. Ela estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Joana, seus dedos traçando uma linha delicada da testa até o queixo. Mas a verdade honesta e dolorosa é que eu nunca saberei com certeza. Não há como saber. Muitas crianças foram tiradas de suas mães nestes últimos 30 anos. Centenas apenas nesta região, milhares em toda a província. Tantas histórias destroçadas, tantas conexões irremediavelmente cortadas. E talvez, ela continuou, e agora sua voz tremeu, talvez seja até melhor assim. Joana olhou para ela com surpresa e confusão. Como poderia ser melhor não saber? Dona Beatriz explicou, as palavras saindo lentamente, como se estivesse as descobrindo enquanto falava. Porque agora eu tenho escolha. E você também. Não estamos presas pelo sangue ou pela biologia ou pelo destino. Estamos aqui por escolha consciente. Eu escolho te amar como a filha que perdi, não porque você necessariamente é ela, mas porque você é você. Porque você é corajosa e forte e merece ser amada. E você pode escolher me aceitar ou não como figura materna, sem a pressão ou a obrigação que o sangue às vezes impõe. Lágrimas escorriam agora pelo rosto de ambas as mulheres. Joana estendeu a mão que não estava segurando o bebê, e Dona Beatriz a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu escolho sim, disse Joana, sua voz firme apesar das lágrimas. Não preciso que a senhora seja minha mãe biológica. Para mim, a senhora é mais mãe do que a mulher que me deu à luz e nunca pôde me criar poderia ter sido. A senhora me deu a liberdade. Me deu dignidade. Me deu um lar. Me deu esperança. Me amou quando eu era uma estranha. Isso é mais que sangue. Isso é escolha. E eu escolho a senhora também. Elas choraram juntas então, segurando-se uma outra em um abraço desajeitado por causa do bebê entre elas, um choro profundo de cura, de aceitação, de uma família se formando não através de laços biológicos mas através de algo mais poderoso. Amor intencional e escolha deliberada. O bebê, sentindo o movimento e talvez as emoções intensas ao seu redor, abriu os olhos pela primeira vez e olhou vagamente em direção à luz da janela, seus olhos escuros ainda sem foco mas já curiosos sobre o mundo estranho em que havia acabado de chegar. E naquele momento, 3 gerações estavam unidas, não pelo sangue, talvez, mas por algo mais forte e mais durável. Amor escolhido, sacrifício consciente, e a decisão corajosa de criar família onde o mundo havia tentado destruí-la. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos na mansão Silva.
Joana, que havia aprendido a ler e escrever com as aulas que Dona Beatriz insistira em dar, tornou-se uma voz importante na crescente discussão sobre a abolição que varria o país. Ela contava sua história, não com amargura, mas com a dignidade tranquila de quem sobreviveu e transcendeu. Seu filho, que recebeu o nome de Francisco em homenagem ao pai de Dona Beatriz, que, ironicamente, havia sido o causador de tanto sofrimento, cresceu cercado de livros, amor e a consciência de que liberdade era um direito, não um privilégio. Ele nunca conheceu correntes, nunca sentiu o açoite, nunca foi tratado como propriedade. Sua mãe e a avó adotiva garantiram isso. Dona Beatriz usou sua influência e fortuna de forma ainda mais ativa. Comprou e libertou dezenas de escravizados, especialmente mulheres grávidas e crianças. Sua casa tornou-se um refúgio, um lugar onde pessoas podiam reconstruir suas vidas. Ela financiou escolas, ajudou pessoas libertas a estabelecerem negócios, e usou sua posição social para pressionar outros fazendeiros a considerarem a abolição. Manuel Ferreira, o comerciante português que havia testemunhado tudo naquele dia fatídico na praça, tornou-se um aliado valioso. Ele usava seus contatos comerciais para ajudar pessoas libertas a encontrarem trabalho e oportunidades. E anos depois, quando finalmente ganhou coragem de confessar seus sentimentos a Teresa, descobriu que ela também havia estado esperando o momento certo. A praça onde Joana quase foi chicoteada permaneceu como local de memória. Com os anos, especialmente após a abolição final em 1888, tornou-se um lugar de celebração da liberdade. Pessoas contavam a história da escrava grávida humilhada e da voz inesperada que mudou tudo. Alguns detalhes eram exagerados com o tempo, como acontece com todas as histórias, mas a essência permanecia verdadeira. Quando Dona Beatriz faleceu aos 73 anos, cercada por Joana, Francisco, já um jovem adulto estudando direito, e vários outros que ela havia libertado e acolhido ao longo dos anos, suas últimas palavras foram: "Eu não pude salvar minha filha, mas salvei outras filhas. E isso terá que ser suficiente." Mas Joana, segurando sua mão até o último momento, sussurrou: "Você salvou sua filha sim. Eu sempre fui sua filha. Desde aquele dia na praça." O testamento de Dona Beatriz deixou a mansão e uma parte considerável da fortuna para Joana, com instruções específicas de que os fundos fossem usados para continuar a obra de libertação e educação. Joana honrou esse pedido até seus próprios últimos dias. Francisco seguiu o mesmo caminho, tornando-se um dos primeiros advogados negros da região e usando sua posição para defender os direitos dos mais vulneráveis. A história da escrava grávida humilhada e da voz inesperada que fez todos se curvarem tornou-se uma lenda em Vila Rica. Era contada e recontada, uma lembrança de que um único ato de coragem pode mudar vidas, que a dignidade humana não pode ser comprada ou vendida, e que às vezes, justiça vem dos lugares mais inesperados. E que família, no final, não é definida por sangue, mas por amor, escolha e a disposição.